Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje é sexta-feira, sextamos, dia 24 de setembro de 2021. Tivemos aí mais um dia aí de tranquilidade no mercado no dia de ontem, principalmente aí com o índice Ibovespa aí acumulando uma alta pelo terceiro dia consecutivo acima de 1%. Tem então o índice Ibovespa novamente mais tranquilo, onde nós tivemos aí um dia com mercados novamente em alta, principalmente aí após as definições lá do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e uma tranquilidade um pouco maior olhando aí para toda essa expectativa de mercado. Olhando para aquilo que pode acontecer hoje também, vai ser o nosso bate-papo, mas ontem então dia 23, a recuperação do índice Bovespa, como eu falei anteriormente, aí terceiro dia de altas acima de 1%, com mercados aí aquecidos e principalmente aí olhando aí para alta no mundo todo, com menos pressão por conta da Evergrande, da crise da Evergrande aí que nós já tínhamos falado aí desde o final da semana passada, e aí com uma perspectiva aí do governo chinês injetar aí mais recurso aí para evitar um calote gigantesco, e os bancos da China principalmente aí atuando na Evergrande ali para prorrogar as suas dívidas. Isso trouxe um pouco mais de tranquilidade aos mercados no dia de ontem. Além, obviamente, como nós falávamos anteriormente, da situação aí da definição dos bancos centrais em manter pelo menos aí até novembro, né, outubro ou novembro, dependendo aí de como será o avanço da economia nesse sentido, o Federal Reserve aí mantendo então nesse primeiro momento aí os estímulos econômicos na casa dos 120 bilhões que acontece aí mensalmente. Por aqui também os investidores ficam de olho no risco fiscal brasileiro, olhando obviamente para a questão de PEC dos precatórios, outros pontos aí que também acabam pesando nesse momento aqui no país. O exterior, as bolsas americanas aí reagiram bem, então as falas de Jerome Powell e recuperaram as perdas dos últimos dias. Europa e Estados Unidos, ontem nós tivemos as divulgações de PMI que vieram aí na sua maioria abaixo do que era a expectativa, gerando uma certa preocupação nesse sentido, mas não foi o suficiente aí para retirar o bom ânimo das bolsas de forma geral. E na China, como já antecipávamos, o governo aí dando indícios aí de que não vai permitir esse colapso imobiliário da Evergrande, fez com que a maioria das bolsas asiáticas também fechassem em alta no dia de ontem. Por aqui ainda investidores ficam de olho na CPI da Covid, na crise hídrica, nos precatórios e também nas reformas, que são alguns dos pontos que a gente vai bater papo aí no dia de hoje sobre esses pontos que podem influenciar o mercado. Olhando aí para números de forma geral aí do dia de ontem, nós tivemos aí o índice Ibovespa com alta de 1,59%, fechando aí o pregão a 114.064 pontos. Olhando aí também para o dólar, moeda norte-americana subiu 0,13%, praticamente estável aí nos R$ 5,30, mudando aí somente as casas após esse zero, né? E não tendo grande oscilação no dia de ontem. Olhando então para as bolsas norte-americanas, Nasdaq aí subiu 1,04% a 15.052 pontos, S&P 500 subiu 1,21% a 4.448 pontos e Dow Jones subiu 1,48% ontem a 34.764 pontos. Já olhando para a Europa, o euro aí teve uma alta de 0,50%, chegando aos R$ 6,23, e as bolsas também, em sua maioria, fecharam em alta, o DAX na Alemanha subindo 0,88% a 15.643 pontos, o CAC na França subindo 0,98%
a 6.701 pontos, e muito por conta aí também de expectativas em relação aos anúncios do BOE, Bank of England, e também aos PMIs, nós tivemos aí uma leve queda no Reino Unido que lateralizou 0,07% negativo a 7.078 pontos. A China ontem aí fechou com alta de 0,77 a 14.387 pontos, e o Japão ontem, como nós já falávamos aqui, teve feriado, então nenhuma movimentação na bolsa Nikkei, a bolsa japonesa. Hoje aí falamos ainda mais sobre a reabertura dos mercados no Japão e o fechamento aí do nosso Morning Call também trazendo essas expectativas. Cenário de cripto. Nós tivemos aí o Bitcoin fechando em nova alta, uma alta um pouco menor do que nós tivemos no dia anterior, mas subindo 2,79%, e o Ethereum aí com alta de 3,60%, também uma alta aí um pouco menor do que aquilo que nós tivemos nos dias anteriores. Petróleo futuro continua em alta, chegando aí o Brent a $77,22 o barril, enquanto o WTI fechou a cotação no dia de ontem a $73,23. A retomada econômica, o momento ali, e principalmente a redução de casos e contaminação aí por Covid-19 em diversos países tem também potencializado a questão do petróleo futuro, apesar, obviamente, de ainda encontrarmos aí alguns problemas em alguns locais, como aconteceu nos Estados Unidos ontem, que já há mais de 7 meses não tínhamos aí um número de óbitos acima dos 2.000 mortos por Covid-19, e isso aconteceu no dia de ontem, mas o governo atuando aí principalmente para conscientizar a população da importância da vacinação. Isso também pressiona aí o aumento do preço do petróleo futuro, favorecendo algumas empresas. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele teve nova queda aí no dia de ontem, com esse cenário mais tranquilo, principalmente aí em relação às bolsas, caindo novamente 10,73% e chegando aí aos 18,63 pontos. O índice do medo, quanto menor, automaticamente aí menor o risco, menor a volatilidade do mercado de ações. Lembrando que essa semana ele chegou a passar dos 25 pontos, né? Principalmente aí por conta de todas as incertezas que nós tínhamos antes da super quarta-feira, e também a crise em relação à Evergrande, né, a incorporadora chinesa. Com isso aí, agora nós estamos nesse movimento de retorno abaixo dos 20 pontos, que traz também mais tranquilidade aí para os mercados. Olhando para metais futuro, o ouro aí chegou a $1.766,80 a onça, o alumínio futuro chegando a $2.957 a tonelada, e o ferro refinado aí uma leve oscilação, chegando aos $120,45, a perspectiva futura aí de ferro refinado, ainda olhando essa perspectiva aí do mês de setembro. Ferro refinado aí teve quedas consecutivas, né, na semana passada e no início dessa semana, retomou um pouco aí do valor do minério de ferro e agora volta a oscilar nessa casa aí dos $120 a tonelada. Olhando para o índice Ibovespa, para as ações que compõem o índice Ibovespa, as principais altas no dia de ontem aí ficaram por conta de Embry 3, que é Embraer, subindo 12,16% a R$ 23,89. A perspectiva aí de parcerias e também de entrega de carros voadores da Embraer, né, e da empresa ali que faz parte do grupo, trouxeram aí bom movimento e também confiança aí por parte dos investidores no dia de ontem. Também quem subiu quase 10% no dia de ontem foi o GPA3 Ultrapar, subindo 9,51% e fechando o dia a R$ 16, com a notícia aí também de mudança na presidência aí da Ultrapar, principalmente aí da rede de postos Ipiranga, que o mercado acredita aí que trazendo sangue novo para a diretoria, com certeza terão números melhores dentro da Ultrapar. Essas mudanças também sendo vistas aí de forma positiva pelo mercado no dia de ontem. O Zimin 5, o Ziminas também subiu 9,25%, fechando a cotação a R$ 16,65. CVC B3, a CVC
subiu ontem também 6,91%, fechando o dia a R$ 23,51. E GGBR4 Gerdau também subindo 5,63% e fechando a cotação a R$ 27,00 no dia de ontem. Já as principais quedas ficaram por conta aí de EZTC3, EZTEC caindo 5,18%, fechando a cotação a R$ 25,10. CIRI3, que é Cirela, caindo 4,33% a R$ 19,43. MGLU3 Magalu, Magazine Luiza, caindo 2,88% a R$ 15,87. MRV3 também caindo 2,66% e fechando aí a cotação a R$ 13,53. E fechamos as principais quedas aí com Amer3, que é o novo ticker de lojas americanas, que foi aí fechado em queda de 2,63% a R$ 35,50. Vale aqui ressaltar que, principalmente aí por conta da perspectiva de alta, os aumentos aí da Selic, as empresas aí de construção e também as empresas de varejo, como estão aí basicamente todas elas listadas aí nesses dois segmentos, foram as que mais sofreram aí com essa perspectiva de aumentos no dia de ontem, obviamente porque esse aumento da inflação, o aumento da taxa de juros, ele provoca uma política contracionista, ele é um movimento aí contracionista da política monetária brasileira, reduz automaticamente aí o crescimento do PIB e automaticamente acaba prejudicando essas empresas nesse momento aí em que é necessário aumentar a taxa de juros para conter o dólar e também conter a inflação. Olhando aí também para a perspectiva de indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Hoje aqui no Brasil nós temos a divulgação do Índice de Confiança do Consumidor Brasileiro, temos a divulgação do IPCA 15, que é o indicador de inflação oficial do país, o IPCA, mas ele mede então a inflação dos primeiros 15 dias aí do mês de setembro, né? E automaticamente com isso aí nós podemos olhar um pouquinho do cenário e da perspectiva aí de inflação para o fechamento desse mês, inflação essa aí que tem preocupado bastante e feito com que o Banco Central brasileiro continue aí com o seu progresso na taxa básica de juros. Hoje também nós temos aí o indicador de investimento estrangeiro direto aqui no país, então vale a pena ficar de olho também na forma como o estrangeiro está enxergando aí o Brasil com essa perspectiva de investimento. Já olhando para o exterior, hoje é um dia aí também de bastante movimentação, que vale a pena ficar de olho aí na divulgação do clima de negócios na Alemanha, que inclusive já foi divulgado nas primeiras horas do dia, horário de Brasília aqui, veio abaixo do que era a expectativa, esse clima, essa confiança em relação aos negócios lá na Alemanha. Hoje também nós temos discurso aí de membros do Banco Central Europeu, falando obviamente sobre os próximos passos da política monetária, discursos aí de membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central lá do Reino Unido, né, do BOE. Também temos discursos aí de membros do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, falando sobre a perspectiva aí de política monetária, e o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, onde também tem grandes expectativas para que ele fale sobre os próximos passos da política monetária norte-americana, e óbvio isso traz implicações aí para todo o mercado. E hoje também nós temos o índice de venda de casas novas lá nos Estados Unidos, lembrando que no início da semana a gente falava aí sobre essa crise também em relação ao setor imobiliário norte-americano. Esse é um indicador importante também para ficarmos de olho no dia de hoje. Olhando aí para aspectos que podem aí movimentar no dia de hoje o mercado, a CPI da Covid no dia de ontem, olhando para o âmbito político, né, que cada vez mais tem interferido aí no dia a dia do mercado financeiro brasileiro. Nós tivemos aí, então, no dia de ontem, a CPI da Covid ouvindo aí novos executivos da Precisa e o executivo da Precisa principalmente aí se mantendo então em silêncio
ali durante a maioria das perguntas que foram feitas a ele. Isso gerou aí bastante dor de cabeça, discussões inclusive entre os parlamentares que compõem a comissão de investigação. E ontem, então, a partir disso, a CPI fez o pedido aí de quebra de sigilo dos executivos da Precisa e também fez a convocação para depoimento para ser ouvido o empresário catarinense, o Luciano Hang, que inclusive aí é um dos fortes apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Então podemos ter desdobramentos nesse sentido também. Vale a pena ficar de olho nesse aspecto aí do ambiente político. Ainda falando de ambiente político, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem ele reforçou que ele quer que o Congresso aí proponha uma nova CPMF, né? Não é a CPMF antiga como nós conhecemos, é um novo molde, um imposto com outro nome, mas seguindo a mesma regra aí de ser um imposto aí sobre transações financeiras, né? Quando você faz um saque, uma transferência, e esse imposto aí na casa de 0,1%. Esses valores aí dessa nova CPMF seriam necessários aí para bancar a desoneração da folha de pagamento. Então voltamos a essa discussão, lembrando, esse é um ponto antigo, já que o ministro Paulo Guedes sempre reforça. Vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos, que isso também pode mexer com a economia e com o mercado financeiro como um todo. O Rodrigo Pacheco, no dia de ontem, voltando aí à questão da possibilidade aí de atuar com a reforma tributária e a reforma de imposto de renda andando concomitantes. Inicialmente aí tinha um projeto dentro da Câmara e do Senado aí para que fosse feito a reforma tributária completa, assim como foi discutida há alguns meses atrás. Depois o Congresso e também a equipe econômica acabaram fatiando essa reforma e trazendo primeiramente aí então a questão da reforma do imposto de renda, para posterior levar o restante das informações, aí, o restante da reforma tributária, como foi tratada há alguns meses atrás. Rodrigo Pacheco defende que as duas podem e devem andar juntas, então, para que realmente elas saiam do papel o quanto antes. Ainda falando em reformas e reformas importantíssimas aí para o Brasil, a gente falou já durante toda a semana sobre a reforma administrativa. Ontem, então, chegou-se, entre aspas, a um consenso, onde a comissão, né, a CCJ da Câmara, aprovou aí o texto base aí da reforma administrativa. Agora, esse texto base aí, ele não vai ainda para a aprovação do Congresso, é necessário que o Congresso aí aprove, vote os destaques, né? São cerca de 21 destaques que serão repassados aí na reforma administrativa, que não foi então definida pela comissão. A comissão preferiu deixar isso aí para o Congresso como um todo. Após esses destaques serem votados, então, a PEC, o projeto de emenda constitucional, vai para a votação do plenário na Câmara. E aí, lembrando, tem que ser 2 turnos, né, e tem que ter mais de 70% aí dos votos favoráveis. Podemos ter, então, um desenrolar aí nos próximos dias em relação à reforma administrativa. Continuando aqui e olhando aqui o juiz Sérgio Moro, ele veio ao Brasil, né? Lembrando, ele está morando fora, inclusive trabalhando aí para uma empresa aí norte-americana. Ele vem ao Brasil para discutir aí o seu futuro político, inclusive aí diversos especialistas e inclusive lideranças políticas tentam se reunir com ele com uma perspectiva de que ele dispute cargos eletivos, né? Eleições no ano de 2022. Não há nenhuma definição, mas isso também pode movimentar o mercado, então vale a pena ficar de olho. E nos Estados Unidos, assim como nós já falávamos lá no início da semana, e toda a preocupação da Janet Yellen, né, que é a secretária de Estado norte-americana, secretária do Tesouro norte-americano, e também do presidente Joe Biden, o Congresso aí tenta aprovar, principalmente aí os aliados do presidente Joe Biden, né, a suspensão aí do teto da dívida para evitar um shutdown, né? Shutdown é a paralisação da máquina pública lá nos Estados Unidos. E existe então toda essa perspectiva aí de votações aí nos próximos dias, isso também influenciando o mercado, inclusive olhando para essa perspectiva de orçamento lá nos Estados Unidos, visto que o presidente Joe Biden também fez algumas solicitações e precisa aí de algumas aprovações para continuar com os seus projetos de forma geral. Tudo isso aí movimentando, e vale a pena ficar de olho então no dia de hoje.
Olhando então para a economia de forma geral, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui se tem algo, não, tudo certo. Especialistas enxergam aí um movimento aí de inflação voltando ao centro da meta somente mais para frente, somente no ano de 2023, com uma perspectiva aí mesmo de alta da Selic. A gente sabe que esse movimento não é tão rápido, né? Especialistas aí deixam claro que o movimento aí de alta de juros para conter a inflação, ele leva aí cerca de 6 meses para começar a ter um movimento específico e ter ter um movimento específico e ter um resultado. Por isso, então, os especialistas acreditando aí que somente em 2023 nós teremos aí esse movimento aí de retorno aí da inflação próxima ao centro da meta. Isso, obviamente, se o Banco Central continuar com esse movimento contracionista, óbvio, esse movimento contracionista que acaba aí prejudicando aí o crescimento econômico, né? Um ponto que a gente fala logo em seguida. O Banco Central aí tem atuado aí pode atuar como uma agência de regulação de cripto, né? Então, aqueles investidores aí de criptomoedas, criptoativos de forma geral, podemos ter uma regulamentação desse setor já nos próximos anos, né? A expectativa aí do senador que tem o projeto em mãos especificamente para tratar esse assunto é de apresentar uma proposta aí de regulação de criptoativos já no mês de outubro, e um dos pontos seria talvez o Banco Central realmente atuar como essa agência de regulação. Esse é um ponto aí bem discutido. Nós temos aí China, Estados Unidos e outros países também atuando fortemente nesse sentido aí, com o principal objetivo de regular esse mercado de cripto, e esse mercado acaba sendo mais volátil e sofrendo mais também com essas tentativas de regulação. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas vale a pena ficar de olho de forma geral nesses desdobramentos. Olhando ainda para a perspectiva de crescimento econômico, né? 2022 tende a ser um ano aí com um PIB um pouco menor, essa retomada, esse crescimento econômico menor, também aí por conta desse movimento contracionista que o Banco Central tem feito agora, com o objetivo aí de conter taxa de juros e conter também a alta da moeda norte-americana, o dólar, que tem uma perspectiva mais alta, e entramos aí ano que vem em período eleitoral que tende a ter mais volatilidade também nesse cenário. E para coibir fraudes, né, o Banco Central ele aprovou então no dia de ontem o Pix de no máximo R$1.000, a transferência de Pix de no máximo R$1.000 entre as 20 horas e 6 horas da manhã, 8 da noite e 6 horas da manhã, para evitar então essas fraudes. Já falávamos recentemente sobre esse tema aqui, diversas fraudes, inclusive instituições financeiras aí cobrando que existisse uma regulamentação específica sobre isso, e agora as instituições têm até o dia 4 de outubro para fazer essa adequação, e você aí, consumidor, já se prepara para essa mudança lá a partir do dia 4 de outubro. Então, transferência máxima de Pix de R$1.000 entre 8 da noite e 6 horas da manhã. Olhando também um pouquinho para a perspectiva de cenário corporativo, o CAD aprovou aí no dia de ontem a compra das ações lá da BRF pela Marfrig, né? Lembrando, é um movimento que aconteceu lá desde meados ali do primeiro semestre de 2021, e no mês de junho a Marfrig ampliou novamente a sua participação aí com compra de ações da BRF, chegando aí a ter 31%, 31,66%, como acontece hoje aí, do capital da BRF. Esse movimento foi analisado pelo CAD e o CAD aprovou aí então essa continuidade, esse movimento aí da compra dessas ações por meio da Marfrig. Isso também pode movimentar o mercado no dia de hoje. Outro ponto que pode continuar movimentando o mercado é a demanda por aço, que, de acordo com estudos de especialistas, há ainda uma perspectiva de crescimento aí de 20% aí, na demanda por aço na América Latina, e isso continua impulsionando as siderúrgicas de forma geral.
uma subsidiária da Embraer, que já subiu forte no dia de ontem por conta da expectativa aí das entregas de carros elétricos, né? Mas agora também temos uma subsidiária da Embraer que anunciou a parceria com uma empresa do Vale do Silício, né? Área de tecnologia, principalmente ali nos Estados Unidos, e a ideia é trabalharem em parceria para a criação aí, de ideias para aviação agrícola autônoma e elétrica, ou seja, além da possibilidade aí, de não consumir combustível fóssil, né, ser elétrico, também sem a necessidade aí de ter um piloto. Isso também pode trazer movimento ao mercado, vale a pena ficar de olho nesse sentido, e lembrando, isso não é recomendação de compra, apenas trazendo notícias aí que podem impactar o mercado no dia de hoje. Outra notícia aí que pode impactar, a Eneva, que trabalha aí com a distribuição também de energia, anunciou aí a compra de um projeto de um porto, de uma unidade portuária em Macaé, no Rio de Janeiro, e também através disso aí a construção aí de térmicas, né, na região do litoral do Rio de Janeiro, um investimento aí acima de R$1 bilhão que pode movimentar o mercado, principalmente aí no momento em que nós vivemos com crise hídrica e com diversos outros aspectos que acabam impactando o mercado como um todo. Agora já são 6h18 da manhã. Vamos dar uma olhadinha aí para aquilo que movimenta o mercado aí no dia de hoje. Nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas já. Na China, aí por conta aí do não pagamento dos bônus pela Evergrande no dia de ontem, mesmo com o governo injetando ainda mais recurso, há uma certa incerteza de forma geral aí na China, que fechou com uma leve queda de 0,21% no dia de hoje, fechando então o pregão aí a 14.357 pontos, e óbvio, isso pode também impactar o restante dos mercados, mesmo com uma tranquilidade que foi dada no restante da semana. Hoje, um dia derradeiro aí para essa definição em relação a Evergrande. Ainda nesse cenário de Ásia, nós tivemos a Nikkei no Japão fechando aí com alta de 2,06% após aí o retorno, né, do feriado, e surfando aí principalmente o bom momento aí que nós tivemos durante o feriado também aí para as bolsas globais. Nikkei então fechou aí a 30.248 pontos, fechamento aí então na Ásia. Olhando para o restante das bolsas, tanto o pré-market dos Estados Unidos como as bolsas europeias, que já operam nesse momento, nós temos uma perspectiva aí de leve queda no dia de hoje, principalmente aí por conta dessas incertezas em relação à China e à Evergrande, quais serão os próximos passos em relação à segunda maior empresa aí do setor imobiliário, né, a incorporadora da China, e todo o problema em relação ao não pagamento dos bônus no dia de ontem, e também hoje muita expectativa em torno aí das falas dos bancos centrais e do FOMC lá nos Estados Unidos. Nesse momento, 6h20 da manhã, nós temos aí o DAX na Alemanha caindo 0,7%, o CAC na França aí cai 0,75%, e no Reino Unido a queda é de 0,25%. Pré-market dos Estados Unidos traz aí Dow Jones com queda de 0,20%, S&P 500 com queda de 0,30% e Nasdaq com queda de 0,45%. Nesse momento, essa é a perspectiva olhando aí para o cenário macro. Índice Bovespa aí deve seguir as bolsas norte-americanas, talvez aí perdendo então a sua sequência de altas, né? Principalmente aí por conta das crises globais e dessas indefinições, mas lembrando, o mercado é soberano, pode haver algum descolamento, e qualquer movimento durante o dia também pode potencializar qualquer resultado. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Sextamos, então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, e você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe aí esse material em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Bom dia, bons negócios, um bom final de semana, e nos vemos novamente na segunda-feira. Tchau, tchau.